A paz do Senhor Jesus a todos. Nosso ensino reflexão do dia hoje está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, né? Aqui Pedro fala para que os irmãos se animem, que eles não fiquem perturbados pelo que vem acontecendo no mundo. Aqui havia uma certa perturbação dos crentes, né? Os cristãos estavam ali meio perturbados, meio desanimados. Porque começou a se levantar falsos mestres, começaram a ensinar a palavra de Deus errado, começaram a distorcer o que a palavra de Deus diz, né? E pessoas se levantaram para zombar da fé deles, né? Começaram a tirar uma da fé deles. Então Pedro escreve para essas pessoas para que elas se animem. Diz assim, versículo 1: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então eu estou escrevendo para vocês pela segunda vez para relembrar vocês, gente, que vocês já sabem a verdade. A mente de vocês é esclarecida, gente. Vocês sabem o que está acontecendo. Não se perturbem pelo que vocês já sabiam que iria acontecer, né? A verdade é que no Antigo Testamento os profetas já alertavam sobre o que aconteceria. E no Novo Testamento, Jesus Cristo também já alertou sobre o que viria. Então, nada disso é novidade. Então, eu estou trazendo à memória que vocês já sabem a verdade. Vocês não precisam se perturbar com essa realidade que é apresentada, porque vocês já sabiam que ela viria. Não é nada escondido. Na verdade, isso já foi revelado pelo Antigo Testamento e no Novo Testamento. Já foi falado que isso aconteceria. Então, no versículo 3 continua: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Então já estava escrito, gente. Vocês já sabiam. O Antigo Testamento já falou, o Novo Testamento já falou, que se levantariam zombadores da nossa fé. Pessoas iam zombar da nossa fé. Se levantariam falsos mestres, que ensinariam as verdades deles, o que fosse conveniente para eles. Se levantariam pessoas ensinando a palavra distorcida, né? Distorceriam ali o que a palavra de Deus diz. Mas a gente já sabia disso. Isso não é uma novidade para a gente. Isso já foi dito, já foi nos alertado. Então, qual que é a perturbação de vocês? Por que vocês estão assim desanimados? Se isso já havia sido dito que aconteceria. Então, no versículo 4 continua: e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então essas pessoas zombam da nossa fé e questionam: onde está o seu Deus? Você não falou que Jesus Cristo estava vindo? Cadê ele? Acho que ele está atrasado, né? Ainda não veio. A verdade é que o mundo vai passando e nada muda. Então, cadê esse Cristo que não vem, né? E Pedro está dizendo: gente, o que isso surpreende vocês? A palavra de Deus já não disse que isso ia acontecer? Pessoas iam duvidar da nossa fé, pessoas iam zombar da gente. E tá tudo bem, a palavra de Deus já havia alertado a gente sobre isso. Mas a verdade é que essas pessoas zombam da gente, essas pessoas duvidam da gente, porque no versículo 5 diz: porque elas se esqueceram. Ao longo desse tempo, né, com o caminhar dos anos, elas se esqueceram. Elas se esqueceram que Deus criou a terra, elas se esqueceram que Deus criou o mundo, elas se esqueceram que a terra surgiu das águas, né? Como diz em Gênesis capítulo 1, elas se esqueceram de todo o trâmite de criação e elas se esqueceram, né? Que Deus também prometeu que ia lançar o julgamento deles por aquelas mesmas águas. E Deus julgou aquele povo e mandou o dilúvio e matou aquele povo. Mas eles se esquecem, essas pessoas se esqueceram. Então elas se esqueceram que a palavra de Deus se cumpre. Elas se esqueceram que Deus fala e Deus cumpre o que diz, assim como foi no dilúvio, vai ser agora. Deus vai voltar, Jesus Cristo vai voltar e Jesus Cristo vai
vai vir buscar os seus, né? E vai ter o dia do juízo, vai ter o grande dia do julgamento. Mas essas pessoas se esqueceram que Deus cumpre o que ele fala. Assim como foi no dilúvio, Deus vai fazer também. Deus vai vir, Jesus Cristo vai voltar. Então aqui diz, né? No versículo 6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água, né? Então foi pela palavra de Deus. Deus falou que ia fazer, ia mandar o dilúvio e mandou. E assim vai ser. Deus vai mandar o juízo dele. Jesus Cristo vai voltar. Mas essas pessoas se esqueceram que a palavra de Deus já se cumpriu, sempre se cumpre e vai se cumprir mais uma vez. Então no versículo 7 diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A mesma palavra que se cumpriu lá no dilúvio, a mesma palavra que criou a terra, os céus, a mesma palavra, ela se mantém de pé. E ela está mantendo essa terra viva, guardada para o grande dia. O grande dia vai chegar, o dia do juízo vai chegar. E nesse dia todos os ímpios serão destruídos. Então no versículo 8 continua: há todavia uma coisa, amados, que não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então a gente tem que se lembrar que não é no nosso tempo. O que para a gente está demorando muito, para Deus não está demorando nada. O que é o tempo para alguém que é infinito? Então a gente tem que ter essa consciência. Às vezes para a gente está demorando tanto, mas para Deus não é nada esse tempo de espera. Então aqui no versículo 9 diz: na verdade, Deus não tarda, Deus não se atrasa. E ele cumpre a promessa dele, né? Deus não retarda a sua promessa, né? Então Deus não está atrasado. Deus não está atrasado para a vinda dele, não. E aqui diz, pelo contrário, ele é longânimo para conosco, né? Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, na verdade, esse tempo que nós julgamos como demora, na verdade não é demora, mas tem a ver com o longo ânimo de Deus. Deus não é como a gente que se desanima, mas ele tem um ânimo muito longo, né? Então ele tem um longânimo, né? Ele é longânimo. Então ele tem um ânimo muito longo e ele não se desanima. Ele tem muita paciência. Então esse tempo grande que ele nos dá, na verdade, é para que ninguém pereça. Ele está dando um tempo muito longo, sim, mas é porque ele quer salvar todos. Não é porque ele quer salvar só alguns, mas ele estende o tempo para que todos sejam salvos, porque ele tem muita paciência. Ele tem um ânimo muito longo e ele quer salvar todo mundo. Então no versículo 10 diz, né? Mas de repente ele vai vir como um ladrão. Quando menos esperar, ele vai voltar. E é então o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, esse dia que ele promete vai acontecer. E vai acontecer quando a gente menos esperar. E quando for, tudo isso vai ser destruído. Tudo isso vai receber a mão forte, poderosa e o julgamento de Deus. E no versículo 11 continua: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, Deus vai desfazer tudo isso, todo esse mundo. Então aqui diz: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, já que a gente sabe que é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer. Uma hora vai acontecer, no tempo de Deus vai acontecer. Então, como que a gente deve andar? Como a gente deve proceder? E aqui diz: a gente deve andar em piedade. A gente deve viver em santidade. A gente deve viver esperando esse dia. Todo dia, como se fosse aquele grande dia. A gente deve esperar ansiosamente, porque a gente não sabe quando vai ser. E aqui, conforme a gente se santifica, conforme a gente espera esse grande dia, né?
conforme a gente anda em procedimento, né? Santo em procedimento, em piedade, conforme a gente anda ali na presença de Deus, a gente vai apressando a vinda dele, porque o grande interesse de Deus é que todos conheçam a sua verdade, para que todos recebam a sua salvação. Então, conforme a gente vai anunciando a sua verdade, mais pessoas vão conhecendo a verdade e mais a gente vai apressando a vinda de Deus, a vinda de Cristo. Então, aqui diz: por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, nesse grande dia, né, os céus vão ser incendiados. Tudo que Deus fez vai ser desfeito. Essa terra horrível, terrível, que nos traz tanto sofrimento, vai ser desfeita. E aqui no versículo 13 diz: nós, porém, segundo a sua promessa, segundo a promessa de Deus, nós esperamos um novo céu e uma nova terra, no qual essa terra vai ter justiça. Então a gente espera uma terra nova em que há justiça, em que é governada por Deus, uma terra perfeita. E aqui no versículo 14 diz: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, por isso, exatamente por isso, nos empenhemos em sermos, né, santos, em andarmos, né, sem mácula, sem maldade, sem pecado. Que busquemos ser irrepreensíveis, que não tenha nada que deponha ao nosso desfavor, que não tenha nada que deponha contra nós, mas que a gente andemos em paz e em comunhão com Deus. E diz no versículo 15: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. E não entenda que a demora em vir, né, de Cristo é ruim, não entenda isso, pelo contrário, entenda que isso é um sinal da sua grande salvação, porque Deus quer salvar a todos, Deus quer salvar a muitos, então por isso que Ele demora. Ele demora porque Ele quer salvar a muitos, Ele quer que muitos se arrependam. E aqui diz: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Versículo 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então aqui Pedro está dizendo: não é isso que Paulo tem dito, gente. Em todas as suas cartas é isso que Paulo tem dito. Mas as pessoas leem as cartas de Paulo e, por serem cartas difíceis, as pessoas não entendem e distorcem tudo o que ele disse. Começam a ensinar errado tudo o que ele falou, porque as palavras são difíceis. E não só com as cartas de Paulo as pessoas têm feito isso, mas com todas as demais, dos demais livros, com toda a escritura. Tem feito isso. As pessoas leem, não entendem o que estão lendo e ensinam errado. Praticam errado, distorcem o que foi dito porque era difícil de entender. Então elas distorcem. E aqui continua no versículo 17. Mas vocês, meus amados, vocês estão prevenidos de antemão, vocês sabem a verdade, vocês conhecem a verdade, vocês conheceram o verdadeiro evangelho. Vocês conhecem o Antigo Testamento inteiro, vocês conhecem o Novo Testamento inteiro. Então, quem conhece a verdade, quem leu a verdade da fonte, quem foi lá e descobriu na fonte a verdade, não pode ser enganado, porque o conhecimento já habita em você. E aqui diz no versículo 17: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, se acautelem, tomem cuidado. Tomem cuidado para vocês não saírem, né, do verdadeiro evangelho, seguindo essas falsas doutrinas, para que vocês não sejam corrompidos, né, por causa desses zombadores, para que vocês não sejam corrompidos por causa dessa falsa doutrina, por causa dessas pessoas que não entendem a palavra de Deus e ensinam errado, ou por causa dessas pessoas que não gostam da palavra de Deus e distorcem ela conforme o que lhes é conveniente. Tomem cuidado para que vocês não caiam em erro por causa dessas pessoas. E para que vocês não caiam da própria firmeza de vocês. Mas que vocês venham a descobrir a verdade, que vocês venham a ler as escrituras
e realmente descobrir a verdade para não ser enganado. A melhor forma de nós não sermos enganados é nós irmos buscar a verdade. Não pelo que o outro diz, mas pela fonte. Busque a verdade pela fonte. Procure confirmar o que a fonte de Deus diz, o que a palavra diz. Será que realmente é o que essa pessoa está falando? Porque muitas pessoas têm ensinado errado o evangelho. E aqui no versículo 18 diz: pelo contrário, antes de vocês irem e seguirem essas pessoas que ensinam a palavra de Deus errado, antes que vocês cresçam na graça, antes que vocês busquem a Deus de verdade, leiam a palavra de Deus. E no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então que vocês cresçam na graça e no conhecimento. Que vocês cresçam no favor de Deus, na comunhão com Deus, que vocês cresçam na presença de Deus e em conhecimento de quem é Deus. Que vocês cresçam na palavra. E a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aqui Pedro é muito claro. Pedro está falando, gente, não se deixem levar pelos falsos ensinamentos. Não se deixem desanimar por conta dos zombadores que se levantam. Não se deixe levar por aqueles falsos ensinos que ensinam, na verdade, aquilo que a gente quer ouvir. Não se deixe enganar. Mas conheçam a Deus de verdade. Vão buscar ali na fonte, né? Vão ler a palavra de Deus, vão estudar a palavra de Deus, porque se você estudar a palavra de Deus, se você conhecer a palavra de Deus, você vai ver que aquilo que está sendo falado não condiz com o que com o que foi dito na palavra de Deus. Não existe outra fórmula, não existe outro meio. Às vezes a gente fica meio com preguiça, né? A gente não quer ler a palavra de Deus, é cansativo, dá sono, a gente não quer ler. Mas a única forma da gente se livrar de um falso ensinamento é conhecendo a palavra de Deus. Porque quando a gente ouvir alguém falando alguma coisa que não condiz com o que está escrito, a gente vai falar, não, mas não é isso que está escrito. Na palavra de Deus não está escrito isso, está escrito outra coisa. Então é desse jeito que a gente vai conseguir se acautelar, a gente vai conseguir se prevenir de não cair nesses falsos ensinamentos. E não cair em desânimo por causa desses zombadores que vão começar a questionar a nossa fé. E a palavra de Deus diz que isso vai acontecer, mas que a gente esteja firme, né, em Cristo, firme em Deus, para que quando chegue um zombador e fale, cadê o seu Deus, que sua vida está tão difícil, cadê seu Deus? Que a gente permaneça firme nele, com o nosso foco, o nosso objetivo, numa terra muito melhor. Então esse é o ensino de hoje, a reflexão de hoje. Que todos nós reflitamos sobre isso, né? Em nome de Jesus, amém. Que a gente venha a ler a palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus, para que ninguém nos confunda, para que ninguém nos iluda, para que ninguém, né, venha a nos tirar do caminho da verdade. Então, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.